Olá, meu nome é Rutiane, curso licenciatura em Química na UFRJ. No meu trabalho, na aula 9, eu planejei uma aula interdisciplinar. Muitas das vezes, na sala de aula, os professores trabalham com as disciplinas de forma separada. O professor de Química fala só sobre a Química, o professor de Física apenas sobre Física. Mas essas disciplinas, como outras disciplinas, elas estão interligadas entre si. Então, eu busquei falar das duas, trabalhar com as duas, para ampliar o conceito dos alunos. Os alunos poderem ver que elas são individuais, estudam a matéria de formas diferentes, mas elas estão interligadas entre si. Elas são dependentes uma da outra, elas complementam uma a outra. Eu vou basear esta aula no livro de Químicas de Humberto Salvador, que é um livro que eu gosto muito. Então, essa aula vai estar baseada nesse livro. Eu vou começar definindo matéria. Matéria é tudo o que ocupa um lugar no espaço. A matéria, ela possui unidades de medida, como massa, volume, temperatura, pressão. E em determinada ambiente, em determinada temperatura, determinada pressão, nós podemos ver que pode haver variação no estado físico da matéria. Quais são os estados físicos? Os estados físicos que a matéria pode ser encontradas: o estado físico sólido, líquido e gasoso. A água é um exemplo de substância que é encontrada no estado sólido, líquido e gasoso. Em temperaturas de 0 graus Celsius e abaixo de 0 graus Celsius é encontrado em estado sólido. Em temperatura ambiente 25 graus Celsius, 30, ela é encontrada no estado líquido. E em temperaturas acima de 100 graus Celsius, ela é encontrada no estado gasoso. E vamos lá. Vamos classificar as substâncias. As substâncias, elas formam as matérias. E que tipo de substância nós temos? Nós temos as substâncias puras. Substâncias puras são aquelas que suas propriedades químicas e físicas, elas são bem definidas. E as substâncias puras, elas ainda podem ser classificadas em simples e compostas. Quais são as substâncias simples? O que são as substâncias simples? São substâncias que são formadas por um único elemento. Exemplo, o gás oxigênio é formado por 2 moléculas de oxigênio. O gás ozônio é formado por 3 átomos de oxigênio. E uma substância composta são substâncias que são formadas por diferentes átomos. Exemplo, a água. H2O é formado por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Vamos lá. Eu posso misturar as substâncias. Nisso, eu posso ter misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Misturas homogêneas são misturas que apresentam uma única fase. E misturas heterogêneas
são misturas que apresentam mais de uma fase. Eu trouxe algumas coisinhas aqui para usar como exemplo. Eu tenho a água, eu tenho uma substância pura, composta, sozinha. Aqui eu tenho café, que é uma mistura de água e de muitas substâncias que tem no café. E que o café ele não tem só a cafeína. Enfim, né? Eu nem olhei no rótulo pra ver o que botaram tanto no café. E açúcar. Mas aqui tá só uma única fase. Então eu tenho uma mistura homogênea. E aqui eu tenho água e o bicarbonato de sódio. Eu botei um pouquinho de bicarbonato de sódio, ele tá aqui no fundo. Quando eu mexo, olha. Dá pra perceber que ele tá aqui, ó, que ele se encontra aqui no fundo, olha. Então aqui eu tenho uma mistura heterogênea, que é observada mais de uma fase. Eu tenho a fase líquida e a fase sólida do bicarbonato. E esses fatores, eles são influenciados por temperatura e pressão. Esse café aqui, eu fiz a mistura em uma temperatura muito elevada. A água estava fervendo e eu joguei o açúcar, o café e ficou uma única fase. Então tem substâncias que em temperatura ambiente elas não vão estar em uma única fase. Quando eu aqueço as substâncias, elas podem virar uma mistura homogênea. Então vejamos, vamos lá. A matéria ela pode ser transformada. Eu posso transformar uma matéria num fenômeno físico e num fenômeno químico. Mas qual é a diferença? O fenômeno físico, ele não altera a substância, mas a alteração no estado da matéria. Um exemplo, a água. Eu tenho aqui só água. Se eu aquecer a água, o que vai acontecer? Ela vai evaporar, ela vai alcançar a temperatura de 100 graus Celsius e ela vai evaporar. Eu mudei a composição da água, fiz uma mistura que fez com que a água mudasse os elementos. Não, a água ela vai continuar H2O. Ela vai mudar seu estado físico. Eu aqueci, ela mudou seu estado físico. Ela vai estar no ar, forma gasosa, como H2O. E isso é um fenômeno físico. Eu tenho alteração do estado da matéria, o seu estado físico, mas eu não tenho alteração nos elementos que compõem a matéria. Um fenômeno químico, eu tenho alteração da matéria. Mas como seria isso? Um exemplo disso é a combustão. Quando eu ligo uma vela, eu tenho combustível, eu tenho congruente, e ali há uma transformação química, onde aquele congruente com o oxigênio, mas eles irão formar o dióxido de carbono mais a água. Com isso, nós podemos ver que
onde isso pode interferir na nossa vida, onde isso está presente no nosso cotidiano, isso está presente no nosso dia a dia. Por exemplo, quando vamos fazer café, quando nós vamos separar determinadas substâncias, tem substâncias que eu consigo separar por decantação. O que seria decantação? Eu tenho, vamos lá, eu tenho a água, bicarbonato de sódio, misturei eles, estão misturados. Se eu deixá-los separados, o bicarbonato de sódio ele vai estar aqui no fundo. Não sei se dá pra ver, aqui dá pra ver melhor. Aqui eu botei bem um pouquinho o bicarbonato, esse branco aqui. Ele possui uma densidade maior que a água, então ele está aqui no fundo. Se eu deixo eles quietos, o bicarbonato ele vai precipitar aqui no fundo. E eu posso fazer a separação, tirando a água daqui, botando em outro recipiente. E eu posso ficar apenas com bicarbonato de sódio. Esse branquinho aqui. E os fenômenos químicos? Os fenômenos químicos, eles nos ajudam a entender como ocorrem as alterações quando eu misturo dois elementos e a formação de um outro elemento. Isso são chamados de reações, onde eu tenho os reagentes. Quando eles se misturam, formam outras substâncias, outros elementos. Então, é isso. E eu trouxe até algumas coisas aqui para mostrar. Eu trouxe café e eu vou misturar na água. Vamos ver o que acontece. Olha que legal, gente. Olha a diferença desse. Nós ainda podemos ver o quê? Nós podemos ver uma mistura heterogênea. Nós podemos ver o café sólido. E esse café aqui também foi coado e ele foi aquecido. Então, olha a diferença de um café de uma mistura de um café em uma temperatura elevada para uma mistura de um café com água em temperatura ambiente. Nós podemos observar aqui, olha, que em vez do café vir para baixo, ele tá se formando, tá vindo aqui para cima. Isso acontece por causa da densidade. Nós temos aqui o bicarbonato de sódio, que tem uma densidade maior, precipitou. Eu vou botar agora o açúcar. Então, nós podemos ver que cada substância, ela possui uma característica diferente. Podemos observar
que houve até uma diluição maior do bicarbonato de sódio na água do que do açúcar. Essa explicação já seria para outra aula. Nós podemos ver, né, a diferença das substâncias, como elas se comportam em temperaturas e pressão diferentes. Nós estamos ao nível do mar, então nós estamos trabalhando com a pressão de 1 atm. Não vai haver variação porque não vamos mudar de lugar. Não vamos para o fundo do mar e não vamos subir uma montanha para fazer os experimentos. O que eu vi aqui que eu fiz mais cedo foi a temperatura. Ele foi fervido e foi coado também. E esse aqui, olha a diferença. É um café misturado com água. Não é Nescafé. Se fosse Nescafé, haveríamos até um outro resultado. Mas é isso, de forma simples e clara, sobre o que é matéria e a diferença do estado de fenômenos físicos e químicos.